Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal da Lili TV. Eu sou Eliana Teixeira e vamos falar de um assunto neste vídeo que tem a ver com fim de ano, resiliência, enfrentamento das adversidades. Mas antes de entrarmos no tema, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho para receber as notificações e ficar por dentro das temáticas que trazemos aqui neste canal, o canal da Lili TV, sempre pautando assuntos que têm a ver também com o seu cotidiano. São notícias que envolvem famosos, mas que a gente pode trazer para a nossa realidade. Gente, vamos lá, né? O tema desta semana é sobre a resiliência da Preta Gil, né? Da cantora, da artista, filha do cantor e compositor Gilberto Gil, que tem enfrentado desde janeiro de 2023 um câncer no intestino. A Preta passou por vários tratamentos, teve enfrentamentos difíceis em relação a essa doença. E como será que ela reagiu à opinião do pai dela sobre a doença dela, sobre uma particularidade aí num período de um tratamento específico que ela estava passando pela questão do câncer? E o Gilberto Gil deu uma opinião. O que será que a Preta falou, gente? Mas já, né, a gente vai saber qual foi a opinião dela. Vamos falar sobre como tem sido essa resiliência dela, né? A resiliência, a capacidade que o ser humano tem de lidar com as adversidades da vida de uma forma mais positiva. Ela tem colocado sempre nas redes sociais dela como que tem sido o dia a dia dela, como que ela enfrenta a doença. E no último mês de novembro, né, a gente caminha aí para o final de 2024, e no último mês de novembro ela passou por um perrengue novamente, né? Após ela ter passado por uma cirurgia para desobstruir o duplo J. Duplo J é um catéter usado para drenar a urina do rim para a bexiga. E esse catéter da Preta estava obstruído, ela teve que passar por uma cirurgia e depois de 2 dias que ela já tinha recebido alta, que ela estava na casa dela, ela teve que retornar ao hospital. Mas vamos colocar os fatos, né, de uma forma meio cronológica para a gente entender como tem sido esse enfrentamento da Preta em relação ao tratamento do câncer. Em 2023, ela passou por um tratamento após ter recebido o diagnóstico de câncer no intestino e ela até, desde então, ela tem colocado de uma forma muito transparente para os seguidores dela nas redes sociais como que tem sido, né, essa questão da doença. Ela chegou, inclusive, a comemorar o fato de ter terminado o tratamento do câncer e naquela ocasião de não estar mais aí com a doença na fase pior, né? E ela chegou a comemorar nas redes sociais. E a filha do Gilberto Gil, ela explicou o seguinte, nesse retorno dela ao hospital após a desobstrução do duplo J, que ela sentiu muitas dores na casa dela e ela teve que acabar retornando ao hospital agora no mês de novembro, né, recentemente no mês de novembro, ela teve que voltar ao hospital que ela faz o tratamento lá no Sírio-Libanês em São Paulo para dar sequência a esse tratamento, que ela começou a sentir muitas dores e com essas dores ela foi orientada pelo médico dela a ser internada novamente para poder tomar a medicação de uma forma intravenosa, né, por via intravenosa, para que não corresse o risco de sentir dores em casa. E ela tem colocado desde o início, como sempre, como tem sido a evolução da doença, como tem sido o tratamento, chegou a comemorar inclusive o fim do tratamento no início do ano de 2024, mas tem sido uma batalha da Preta contra o câncer e uma batalha principalmente pela vida. E ela tem dado exemplo de resiliência, ela tem mostrado quanto ela tem sido
resiliente nesse período do tratamento aí do câncer. Quando a Preta foi diagnosticada lá no início de 2023 com câncer de intestino, entre os sintomas ela relatou o seguinte, que ela passou por uma intensa constipação intestinal, fezes achatadas com muco e sangue. Esses foram sintomas da Preta quando surgiu a doença lá no início de 2023. Na ocasião, a Preta Gil realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico, né? Foi a primeira etapa da luta, era o início da luta da Preta em relação ao câncer de intestino. E aí, depois do tratamento primário, a cantora entrou na fase chamada sem evidência da doença, né? Segundo os médicos que acompanham a Preta lá atrás, né, no início do ano de 2024, ela já tinha entrado no período aí da doença sem evidência, né? Então ela chegou, inclusive, a comemorar, porque essa fase significa que o câncer não é detectável por exames físicos, de imagem, tomografia ou de sangue. Quando entra nessa fase, né, repetindo, sem evidência da doença, significa que o câncer ele não é detectável por exames físicos, de imagem ou de sangue, né, tomografia, enfim. E ela chegou a comemorar, ela chegou a celebrar essa notícia, retomando as agendas de shows, né, incluindo o famoso Bloco da Preta no início do ano de 2024, recebeu centenas de convidados para comemorar o aniversário dela de 50 anos no Rio de Janeiro, e com a celebração também ela colocou aí o lançamento da biografia dela, os primeiros 50 anos, né, a biografia da Preta Gil. Isso tudo foi em agosto, gente, agosto de 2024. E ela também falou sobre a questão do tratamento, quando ela comemorou o aniversário dela, né? E no livro ela fala do tratamento, além da vida amorosa dela, da vida profissional, dos perrengues que ela passou, teve até na ocasião que era marido ainda, deixando a Preta sem amparo, digamos, emocional, para começar o início dessa doença. Foi um período bem difícil na vida dela, esse início do tratamento. Mas, após 8 meses dela comemorar o fim da doença, né, o fim do tratamento contra o câncer, o fato do câncer não estar mais ali em evidência, a Preta Gil, ela vem às redes sociais e anuncia que o câncer estava de volta, né? Ela teria que fazer novamente tratamento oncológico. Isso foi em agosto, né? Logo após ela ter comemorado aí o aniversário dela, né? E ela teria que fazer esse tratamento novamente após uma recidiva, né, dos 2 linfonodos na pelve, né? Então aí houve uma recidiva de 2 linfonodos na pelve e ela teve que retomar o tratamento oncológico, né? Foi uma fase complicada, uma fase bem difícil. Mas o que será que o Gilberto Gil falou, né? Que as pessoas viram de uma forma bem negativa o posicionamento dele. Inclusive agora celebram-se, né, o aniversário do pai da Preta Gil, e a Preta fez questão de participar aí de uma homenagem também no programa do Huck, no Caldeirão do Huck, uma homenagem sobre o pai dela. Mas o que será que ele falou na ocasião, né, quando ela estava passando aí por um perrengue, lutando pela vida? O que será que o Gil falou e como que ela reagiu a isso? Já te falo já. Então, quando ela teve que voltar a esse tratamento em agosto de 2024, aí a Preta tem que passar por uma histerectomia total abdominal, né? Um procedimento que consiste na remoção do útero. Ou seja, foram várias cirurgias, né? Não só uma cirurgia que ela teve que passar, que ela tem enfrentado aí as idas e vindas nos hospitais, e ela sempre coloca
nas redes sociais dela como que ela está, quem está indo visitar, enfim, como que tem sido a situação dela, né? O filho que às vezes acompanha, às vezes não, né? A família é sempre presente, o filho dorme em algumas ocasiões de internação ali junto com a Preta, e ela teve que passar por mais essa cirurgia. E como se não bastasse a retirada do útero, teve aí essa questão em novembro, retirada do útero em agosto, em novembro vem a questão aí da obstrução do duplo J, né, que é o catéter usado para drenar a urina do rim para a bexiga. E aí ela teve que fazer essa desobstrução, novamente ser internada para fazer essa desobstrução. E após 2 dias, apenas 2 dias, gente, dela receber alta, dela ir para casa, ela teve que voltar para o hospital, né, no Sírio-Libanês em São Paulo, porque ela estava sentindo muitas dores, e ela volta para o hospital para fazer esse acompanhamento médico novamente e ver o que estava acontecendo, tomar medicação intravenosa, né, pela veia, e acompanhar todo o quadro de infecção lá no hospital para evitar que ela sentisse dores em casa. Mas vamos lá, né? Antes até de explicar por que eu escolhi a Preta, né? Para a gente falar da resiliência. Nós estamos chegando ao término de mais um ano e eu considero importante a gente colocar exemplo de pessoas que batalharam, que venceram, que estão na luta ainda, né? No caso, ela ainda está na luta, mas ela tem tido vitórias diante de lutas, né? De batalhas aí que surgem nesse período que ela está enfrentando o tratamento oncológico. Mas teve uma fala do Gilberto Gil que incomodou muitos internautas, disseram que o pai da Preta, né, o cantor e compositor Gilberto Gil, estava sendo negativo por falar dessa forma para a filha. Numa das internações da Preta, dos perrengues dela, de luta pela vida, né, de batalha contra o câncer, luta pela vida, o Gilberto Gil, ele falou o seguinte, porque ele estava vendo ali o sofrimento da filha, né? Ele falou, olha, se tiver muito difícil essa luta, se você estiver cansada, né, e se você não aguentar mais, né, lutar pela sua vida, lutar contra o câncer, então vá, descanse, né, termine, encerre essa batalha, fique em paz, encerre essa batalha. Foi num período ali muito complicado, muito difícil para a Preta, e a Preta, ela veio na defesa do pai, obviamente, depois que ela se recuperou, que ela saiu dessa fase mais crítica, e ela falou o seguinte, ela recebeu esse conselho do pai como algo bom, né, de um pai amoroso, de um pai que estava vendo ali a filha lutar e batalhar, passando por situações muito delicadas, mas ela viu de uma forma positiva. E ela falou que ela se agarrou sim àquele conselho e ela lutou mais ainda pela vida dela. E ela diz o seguinte, que é muito difícil alguém compreender Gilberto Gil, alguém entender de fato Gilberto Gil. E ela, sendo filha, obviamente ela entendeu e ela recebeu aquilo até como uma força. Então ela saiu na defesa do pai, que não era negativismo dele não, ele estava simplesmente sendo um pai amoroso, um pai que estava preocupado com a filha, e ela recebeu de uma forma muito positiva. Agora, falando da resiliência, né, da Preta, que é isso que eu quero trazer para esse vídeo, as batalhas que ela tem enfrentado, as lutas que uma pessoa que passa por tratamento oncológico, né, não só a Preta, outras pessoas que têm esse enfrentamento em alguma fase da vida, é muito difícil. A gente que está de fora já vê as dificuldades, né? A gente sabe que a medicina evoluiu muito, que hoje em dia os tratamentos, eles são mais eficazes do que 10, 20 anos atrás, né? Mas existe uma dificuldade quando se começa a radioterapia, quimioterapia,
toda essa luta, né, do tratamento da pessoa, do psicológico da pessoa, e ela tem se colocado como uma guerreira, como uma pessoa que enfrentou várias dificuldades. Uma das dificuldades, inclusive, gente, foi logo no início do tratamento dela, quando então o marido, né, não vou nem citar o nome da pessoa aqui, porque o foco não é ele, quando então o marido não acompanhou no tratamento, né, o marido que estava ali casado com ela ainda, bem dizer, deixou de lado a Preta e foi viver a vida dele, ainda estando casado com ela, né? Se envolveu aí com outra mulher, enfim, né? E não esteve presente. A gente sabe que muitas situações a gente só vai conhecer quem está do nosso lado mesmo numa situação difícil. E doença, tratamento é um momento muito delicado da vida de qualquer pessoa. E a Preta passou por essa decepção, né, que outras mulheres já passaram, que outros homens também já passaram, mas a gente vê muito mais mulheres sendo abandonadas no momento aí de dificuldade de tratamento do que homens. Embora eu veja da seguinte forma, isso não tem a ver com caráter. Qual é a sua opinião? Isso não tem a ver com sexo, se é mulher, se é homem, mas tem a ver com caráter. Qual que é a sua opinião em relação a esses abandonos durante o momento aí de tratamento? É caráter ou porque é homem, o homem vai embora? Ah, não, a mulher que segura mesmo o rojão, a mulher fica. Eu vejo que é questão de caráter. Em algum momento o caráter da pessoa vai sobressair. E numa questão de doença sobressai. Então, ela passou por esses enfrentamentos, gente. Tendo que lidar com a doença, tendo que lidar com traição, tendo que lidar com a falta de apoio, né? Apoio psicológico, apoio emocional de quem estava casado com ela. E ela superou. Ela passou por cima de tudo isso. Sendo uma pessoa pública que lida com imagem, né, tá ali mostrando a cara dela, o dia a dia dela, as internações dela, né? E aí tem gente que fala: "Ah, não, mas ela tem dinheiro, então o tratamento é melhor, as opções de tratamento são melhores". Eu até concordo que as opções de tratamento são melhores quando você tem dinheiro, né? Você pode ter acesso a melhores tratamentos, mas quando se trata de uma doença, né, como um câncer, que ainda é uma doença grave, gente, a gente está falando de vidas, de seres humanos, e eu acredito que é difícil, tanto para quem não tem dinheiro, como para quem tem uma condição mais privilegiada, lidar tão de perto com a morte, né? O diagnóstico de câncer não é diagnóstico final, vai morrer, mas é uma coisa que passa ali, né? A linha é muito tênue, dependendo do tipo de câncer, dependendo dos enfrentamentos que a pessoa vai ter. Então eu escolhi esse tema para a gente já ir entrando nas temáticas de fim de ano, afinal, novembro tá indo, né? E novembro para dezembro falta um pulinho. Escolhi essa temática, esse assunto, trazer a questão aí da Preta Gil, porque, na minha opinião, ela é um exemplo de quem está enfrentando batalhas e quem está lutando para viver, né? E a gente tem que tirar coisas boas das demandas alheias, né? É uma pessoa pública que coloca a situação dela, coloca a doença dela, não escondeu nenhum detalhe, cada procedimento que ela faz, ela traz aí à tona, mostrando que mesmo ela tendo dinheiro, mesmo ela estando nos melhores hospitais, né, o Sírio-Libanês em São Paulo, enfim, ela é uma pessoa que está batalhando pela vida, né? E ela está mostrando que não é num primeiro momento. Você ganha uma luta, mas vem outra luta, vem outra batalha, enfim. E eu acredito e espero, desejo sim que ela vença essa batalha contra o câncer, né? Ela já tem vitórias, né? Foi conquistando vitórias a cada luta, né? A cada procedimento. Então a gente espera que ela vença essa luta. E é um exemplo sim de resiliência,
de alguém que está enfrentando um momento muito difícil e mesmo assim não perdeu a positividade, não perdeu a esperança na vida. E você acredita que a esperança diante de uma doença motiva, né, faz com que a pessoa se sinta melhor, tem resultados positivos num tratamento como esse da Preta? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E eu espero vocês num outro vídeo, numa outra situação, numa outra temática. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e a gente fica aqui esperando melhoras, que a Preta realmente vença esse câncer. E eu te vejo numa outra situação, gente. Até mais.